Bom dia, quarto ano! Tudo bem com vocês? Quarta-feira, meu Deus, já estamos na metade de mais uma semana, gente! Último dia do mês de setembro. Quarta-feira, dia de aula de geografia. Ai, gente, calma. É que passou o gato daquela situação que eu expliquei pra vocês semana passada. Então, o que nós estamos trabalhando em geografia mesmo? Não tô ouvindo. Isso mesmo, nós estamos trabalhando os rios. E na aula anterior, nós vimos todas as partes de um rio, né? Em tudo que um rio é dividido. Mas vocês sabiam que além de todas aquelas partes que a gente viu naquele infográfico que tinha todas aquelas informações e aqueles desenhos, os rios também podem ser classificados em dois tipos: os perenes e os intermitentes. E agora, vamos ver o que é isso? Chamamos de perenes os rios que têm um movimento contínuo de água e não secam mesmo durante longos períodos sem chuvas. Rios intermitentes são aqueles que se formam durante os períodos de chuva e podem desaparecer nas épocas de seca. Por isso, esses rios também são chamados de temporários. À esquerda, o rio Solimões, no município de Tefé, no estado do Amazonas. À direita, rio Solimões, no município de Manaus, no Amazonas. As duas fotografias mostram o rio Solimões em períodos com chuvas e em períodos sem chuvas. Mesmo em épocas de seca, os rios perenes mantêm o movimento contínuo da água. Nos períodos chuvosos, eles transbordam e inundam áreas ao seu entorno. Rio Jaguaribe, que atravessa o estado do Ceará, à esquerda em períodos com chuvas e à direita em períodos sem chuva. Os rios intermitentes podem ficar secos em determinados períodos do ano e estão presentes principalmente em áreas onde chove muito pouco. Agora que vocês já sabem o que são esses dois carinhas, vocês podem estar se perguntando o seguinte: tá, mas se esses rios intermitentes são coisas que de repente somem, como é que eles surgem? Gente, nós vimos, né, os rios que nascem lá das nascentes, lá das fontes na aula passada. E esses rios intermitentes é um pouquinho diferente. Um pouquinho não, é muito diferente. Por quê? Esses rios aparecem em período de grande chuva. Como assim? Nos períodos que tem muita água e a água tá com uma correnteza muito forte, que são nesses períodos de chuva muito intensa, essa correnteza causada por tanta água da chuva acaba causando uma erosão no solo. Essa erosão abre como se fosse uma valeta, abre um caminho. E essa água da chuva vai seguindo por ali, que é onde acaba ficando por ali um determinado tempo, enquanto há uma chuva constante, uma queda de água constante. Quando esse período de chuva cessa, esse rio tende a secar. Então esse rio praticamente some. Em muitos casos ele some totalmente. Porém, aquele caminho que ele abriu lá naquele período de chuva continua ali. Então, quando o período do próximo ano com grande chuva voltar, a água vai continuar passando por ali e vai surgir o rio novamente. Prof, mas esse rio ajuda como ajuda os outros da mesma forma que a gente viu na aula passada? Ajuda. Quando tem esse rio intermitente em um devido local, vegetação cresce por ali, animais aparecem por ali, até peixes e coisas que as pessoas podem usar para aproveitar dessa água. Porém, nos períodos de seca,
zero rio. Acaba o rio e daí só no próximo ano. Beleza? E já que a gente tocou nesse assunto sobre como as pessoas agem de acordo com o rio, vocês sabiam que alguns povos têm uma maneira muito diferente de se relacionar com o rio? Isso mesmo. E quando eu digo relacionar, é porque a ligação, a crença que eles têm em um rio é muito grande. Vamos dar uma olhadinha no nosso zoom cultural? No mês de novembro, no dia de lua cheia, milhares de indianos que praticam a religião hinduísta entram nas águas do Ganges, rio considerado sagrado para se purificar dos pecados e livrar-se do mal. A Índia fica no continente asiático. O rio Mississippi localiza-se nos Estados Unidos, na América do Norte. É uma das rotas fluviais mais importantes do mundo. Todo ano, milhares de barcas navegam por suas águas para transportar mercadorias de um ponto a outro país. Milhões de pessoas dependem das águas do rio Nilo para muitas necessidades diárias. Esse rio fica no Egito, no continente africano. A maior parte desse país é um deserto. Portanto, o Nilo é utilizado pelos egípcios para tarefas que em outros lugares seriam menos trabalhosas, como lavar as panelas e utensílios domésticos. E aí, você já tinha imaginado isso? Loucura, né? Além desses rituais e essas crenças que a gente acabou de ver, não podemos esquecer das funções que a gente já viu sobre o rio. Então, os povos que estão nessas regiões banhadas por esses rios também usam esses locais para conseguir água para consumo próprio, para pesca, para aproveitar para cultivar uma vegetação melhor por ali. Então, esse rio tem inúmeras funções. Gente, cada aula que passa a gente descobre uma função diferente para a água. Lembra lá em Ciências que a gente fez uma senhora de uma experiência na semana passada? Pois é, olha aí quanta coisa a gente está descobrindo sobre esse bem que é tão importante. E daí? E agora? O que vem? Agora vem as nossas atividades. Galera, hoje a gente começa lá na página 212, que tem um textinho que fala assim: como podem ser os rios? Que vai falar para vocês sobre aquela classificação que a gente viu no comecinho da nossa aula, sobre os rios perenes e sobre os rios intermitentes. Depois disso, nós temos duas atividades para a gente fazer ali na página 213. Mamão com açúcar. Depois disso, nós vamos ali para o nosso zoom cultural, que foi essa pequena parte da nossa aula que a gente falou sobre a cultura dos povos relacionadas aos rios, como eles tratam, como eles veem, como eles acreditam, como eles usam, enfim. Ali tem mais um textinho e nós temos na página 215 as nossas questões do Falando Nisso. Então temos ali 3 perguntinhas que vocês devem responder. Moleza, né? Gente, a aula hoje foi, ó, top! Espera pra ver a de artes o que eu preparei pra vocês. Beijão, gente! Até a nossa próxima aula.